Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, repouse sobre o seu lar. Nós estamos no quarto dia da nossa campanha, nosso período de 21 dias de oração e jejum. E quero convidar os irmãos, as irmãs, para que possamos fazer uma reflexão em relação à vida de Noé, em relação à família de Noé e ao contexto vivenciado por eles. Os capítulos de 6 a 9 do livro de Gênesis tratam sobre a história do dilúvio e também sobre a história da vida de Noé. Eu vou ler apenas um versículo, para que nós possamos fazer essa reflexão proposta. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O período em que Noé viveu foi um período marcado por uma sociedade que vivia de maneira perversa, uma sociedade que não prezava pela integridade, pela justiça, uma sociedade que vivia fundada na violência, na mentira. E Deus, o Senhor Deus, segundo a Bíblia relata, diante daquele contexto, se entristeceu pelo fato de ter que dar fim a todo aquele contexto que não expressava a bondade, o amor, a justiça que são próprias de Deus. Porém, naquela sociedade, em meio ao caos, Noé olha para um homem e enxerga nele justiça, enxerga nele integridade, enxerga naquele homem verdade. Noé foi esse homem. Então Deus revela para Noé o seu propósito, quer dar fim a toda aquela perversidade através de um dilúvio e dá ordens para que Noé construa uma arca. Noé então passa a cumprir as determinações que foram dadas por Deus e diariamente passa a trabalhar com o intuito de construir a arca que foi apresentada pelo Senhor a ele. E quando o dilúvio então chega, quando as águas atingem aquele povo, quando a tempestade vem para limpar toda aquela bagunça, todo aquele contexto de ausência de integridade, de ausência de justiça, Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos e as mulheres de seus filhos são salvos através da arca. O Senhor Deus, em momento algum, diz que nós não passaríamos, estamos livres, estamos isentos das tempestades da vida. Pelo contrário, Deus, com muita verdade, mostra que todo ser humano está sujeito a contextos de desafios, todo ser humano está sujeito a intempéries, todo ser humano está sujeito a situações que causam dor, a situações que nos tiram da zona de conforto. Mas algo o Senhor garante, que mesmo passando pelo fogo, Ele estaria conosco e Ele estará conosco. E nós não seríamos e nós não seremos queimados. Mesmo que as águas nos atinjam, nós passaremos por elas. E assim foi o que aconteceu com Noé. Noé e sua família representam um grande exemplo desse cuidado do Senhor para com aqueles que o buscam. E esse cuidado é fruto de relacionamento. Esse cuidado é construído diariamente. Assim como Noé passou tempos construindo a arca, passo a passo, de maneira gradativa, assim deve ser a construção de um relacionamento, especialmente um relacionamento com o nosso Deus. E na verdade a construção dessa arca, da arca que Deus apresentou para Noé e foi um instrumento que salvou Noé e sua família, expressa a construção de um relacionamento com o Senhor. Algo que é baseado na obediência, algo que é feito diariamente, independentemente das nossas condições, independentemente daquilo que desejamos, daquilo que sentimos,
relacionamento com o Senhor é construído passo a passo, dia a dia, gradativamente. E esse relacionamento que Noé construiu com o Senhor permitiu que ele crescesse, que ele amadurecesse em integridade, em justiça e em verdade, como nós já falamos, como nós já mencionamos. E, no momento oportuno, foi o que trouxe salvação para a sua vida e para a vida de seus familiares. Queridos, o caos é algo que sempre está presente. O caos esteve presente no lugar que, segundo a Bíblia, foi o mais seguro para um homem e uma mulher viverem, o Jardim do Éden. Mesmo no Jardim do Éden, um lugar especial que o Senhor criou para o homem e para a mulher, para Adão e para Eva, existia o caos. A serpente estava ali, o fruto proibido estava no meio do jardim. Ou seja, o caos existia no mais seguro dos lugares. Mas o que o Senhor propõe para nós, através de um relacionamento, através da intimidade, é paz mesmo diante do caos. Paz mesmo diante das situações de intempérie. Paz mesmo diante das tempestades. Essa é uma grande proposta do Senhor para nós aqui durante a nossa trajetória nessa vida. E a Bíblia relata grandes exemplos de homens e mulheres que optaram por buscar intimidade com o Senhor, optaram por construir de maneira disciplinada, gradual e constante um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E o fruto dessa busca, o fruto dessa intimidade foi paz em meio ao caos. Que possamos, queridos, refletir a respeito dessa mensagem, refletir a respeito da história de Noé e de sua família. E pensarmos que, mesmo diante dos desafios, o mais importante é, e o nosso foco é, buscar e permanecer em intimidade com o Senhor, independentemente das circunstâncias que nos atingem, independentemente dos contextos que estamos vivenciando, a nossa força está no Senhor. E essa força só pode ser desenvolvida, só pode ser garantida, só pode ser efetivada se tivermos intimidade com Deus. E é nessa intimidade, é nesse contexto de busca constante pelo Senhor, em oração, em reflexão acerca da palavra, que nós recebemos a estrutura emocional, a estrutura intelectual e a estrutura espiritual necessária para sobrevivermos neste mundo que é marcado por crises, que é marcado por desafios, neste mundo que traz para cada um de nós os seus grandes desafios e diariamente, meus queridos. Que o Senhor possa, através da intimidade que buscamos com Ele, mostrar a arca que Ele tem para cada um de nós, para as nossas famílias, que nos levará em segurança, mesmo diante da tempestade. Mas devemos lembrar que a construção dessa arca é responsabilidade nossa, desde que sejamos obedientes ao Senhor. Construir a arca, construir o relacionamento, construir intimidade é responsabilidade nossa. Uma responsabilidade que não podemos atribuir para ninguém. E é algo que o Senhor espera de nós. Que possamos construir a arca que nos levará em segurança. E essa arca, nessa arca, está o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que possamos buscá-lo dia após dia, esperançosos, lançando as nossas sementes, até que a colheita chegue no momento oportuno. E quando chegar, ainda que ela tenha sido plantada, ainda que as sementes tenham sido lançadas com lágrimas, colheremos com alegria.
e com cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Essa é a mensagem, essa é a reflexão que nós propomos. Muito vale a busca de um homem, de uma mulher que adora o Senhor. Muito vale a dedicação e a disposição de um coração que deseja o Senhor acima de todas as coisas, acima de absolutamente tudo. E, por mais que sejamos pequenos, por mais que sejamos limitados, por mais que sejamos frágeis em nossa existência, o Senhor, o Espírito de Deus que habita em nós, é forte o suficiente para salvar não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos familiares, dos nossos amigos, daquelas pessoas que têm um relacionamento conosco. E Noé, mais uma vez, é um grande exemplo disso. Que o Senhor esteja sobre o seu lar, que o Espírito Santo conduza a sua vida em paz, em integridade, em justiça, em obediência. E que você, que eu, que nós possamos construir a arca que o Senhor confiou em nossas mãos dia após dia, de maneira compromissada, de maneira disciplinada, com obediência, prezando, buscando a justiça do Senhor e adorando o nosso Deus acima de tudo. E que a nossa casa seja salva ao final de todas as coisas, que a sua família seja salva ao final de tudo, e que a tempestade, por mais forte que seja, não atinja as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te conduza em paz, e que mesmo diante do caos, a paz de Cristo repouse sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amém.